Olá, mulheres poderosas! Esse é o nosso primeiro episódio do Poderosas do Digital, um podcast que nasceu da mentoria, que nasceu da comunidade, e hoje, para inaugurar esse podcast, não poderia ser diferente. Eu tenho aqui duas mulheres incríveis, duas mulheres potentes, duas mentoradas maravilhosas que ainda caminham comigo. Uma está no início, a outra já está lá no terceiro processo de mentoria, cada uma no seu tempo, cada uma com a sua transformação, mas impossível não seria iniciar esse podcast com mulheres que não fossem tão importantes e tão poderosas. Então, hoje eu tenho aqui comigo a doutora Luciane, médica do trabalho, 30 anos de experiência, hoje consultora e palestrante também. Tenho aqui também a minha amiga, minha mentorada, parceira de negócios também, Janaína Cunhasque, que é gestora licenciada da Demicon Gramado. Sejam muito bem-vindas, é uma honra. Estou honrada e feliz em ter vocês aqui nesse primeiro episódio. E eu quero muito, então, que vocês se apresentem, né? Que vocês falem um pouquinho aí da trajetória de vocês. Começando por ti, Lu. Seja bem-vinda. Primeiramente, agradecer, né, imensamente o convite, do quanto eu me sinto honrada, primeiro por ter te conhecido, né, Amália, que foi um divisor de águas na minha vida, e outro por estar aqui nesse primeiro encontro contigo, conhecendo a Jana também. Então, meu nome é Luciane, eu tenho hoje 55 anos, vim lá do interior, então sou filha de pai militar, mãe professora, de uma cidade chamada São Gabriel, na fronteira. Desde muito cedo fui uma pessoa bastante inquieta e buscadora. A minha vida inteira eu me lembro de estar buscando, né. Me formei em medicina há 30 anos atrás, logo em seguida ingressei na medicina do trabalho, onde eu consegui construir uma carreira muito interessante, muito sólida, sempre trabalhando em empresas de segmento, né, do muita metalurgia, muita indústria e sempre junto ao trabalhador. Mas caminhando paralelo a isso, eu fiz muita formação, muitas delas para autoconhecimento, e que acabaram me levando a costurar tudo isso com a medicina. Filosofia, psicologia transpessoal, pós-graduação em psiquiatria e, mais recentemente, psicologia junguiana. Em algum momento da minha vida, acho que mais especificamente a partir de 2023, logo depois que eu fiz meus 50 anos, quando a gente chega ali, né, no topo da montanha e diz: "E agora, né, para onde eu caminho?", me surgia a vontade de colocar a minha voz no mundo, de fazer, né, de levar esses saberes todos, para além daquelas pessoas ou do consultório. Em 25, eu junto com outras pessoas comecei uma sociedade, a gente começou a levar um pouco, para o digital, mas eu me sentia muito incomodada, porque eu não me sentia apropriada daquilo. Eu não me sentia, em condições, né, de gravar um vídeo, de estar, como é esse lugar, como a gente faz isso. Então, num sábado chuvoso de julho, no Instagram, então a gente vê que o Instagram vende, eu acho lá a Amália Ferreira e digo: "Vou dar um oi para essa pessoa". E cliquei lá e dei um oi, e imediatamente essa pessoa me respondeu. E dali a gente começou a conversar, combinamos uma primeira conversa, e não é porque eu estou aqui na tua frente, eu digo: "Não, é essa mulher que eu quero que caminhe comigo, é nessa mão aí que eu vou me sentir segura". Desde então a gente começou, né, uma mentoria individual, para que eu realmente entendesse o meu momento, o que que eu precisava, e a partir daí, já estou na terceira mentoria contigo, e entrando agora numa mentoria maior, numa mentoria master, e me sinto muito apropriada de quem eu sou no digital hoje. Ah, que Que legal. honra, que honra, que honra. Eu nunca vou esquecer que teve um encontro
que a Luciane falou assim, que antes eu era alfabetizadora de crianças e que agora eu era alfabetizadora de jovens mulheres, né, no Uhum. digital, assim, de pegar pela mão, de ensinar a fazer. Esses dias ainda falei nisso numa mentoria, o quanto isso e, na verdade, né, ter uma mulher com 30 anos de experiência que resolve, né, me dizer sim num encontro, no primeiro encontro, aquilo para mim foi assim, nossa, meu Deus, ela realmente gostou, ela realmente confia e é um desafio, né? Um desafio para fazer mais, para fazer melhor, para cada vez melhorar a entrega. Então, muito obrigada, que honra de ter aqui hoje. Janaína, minha querida, te apresento. Então, já falei um Vamos lá, pouquinho, mas eu quero que tu fale um pouco mais sobre ti. vamos lá. Primeiro, Amália, quero te agradecer por ter me escolhido para esse primeiro programa, né, para o primeiro episódio do podcast. E, nossa, quando eu li lá, eu te mandei um áudio e disse, nossa, estou muito, muito, muito feliz que realmente, né, para mim é um desafio aparecer, é um desafio falar, e agora está sendo mais tranquilo, mais Mais leve. leve, né, mais fácil, né. E a Amália, eu conheço a Amália há um tempo, né, lá atrás a gente falou em fazer a mentoria ou fazer o acompanhamento, daí não era o momento, e esse ano eu disse: "Não, esse agora é o momento", né. E eu brinquei com a Amália e falei: "Amália, eu preciso que alguém me mande postar, me mande fazer, preciso que alguém me mande fazer". E, nossa, não tem nada a ver com isso. Quando comecei o primeiro a nossa primeiro encontro da mentoria, né, quando a gente iniciou ali, que a Amália começou a me perguntar, eu comecei a falar várias coisas da minha vida, eu disse: "Meu Deus do céu, é quase que uma terapia, né, não tem nada a ver com uma mentoria de posicionamento digital". Mas aí depois, claro, fui entendendo o porquê de tudo isso, né, porque a gente realmente tem que se conhecer para saber o que vai tirar de melhor, né, que na verdade é isso que tu faz conosco, né. Ah, Tu nos conhece e tira o que cada uma de nós tem de melhor, né. É isso que eu sinto, né, quando eu falo com as outras meninas também, que fazem a mentoria contigo. Bom, eu sou agora falando de mim, né, eu sou gestora licenciada da Demicon de Gramado, trabalho há 3 anos e meio com consórcio, mas sempre trabalhei na área comercial, desde os meus 16 anos, né, então sempre dentro da área comercial, sempre atendendo clientes, viajando, conheço quase o Rio Grande do Sul todo, conheço São Gabriel, vendi chocolate lá. Então, realmente, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. E no consórcio, eu me identifiquei, né? Eu vendi minha parte da fábrica, tinha uma fábrica de chocolates em Gramado, né? Vendi minha parte ali depois da pandemia, em 2022, e fui para o mercado de trabalho. Cheguei a ser CLT, gerente geral de operações de uma outra fábrica de chocolates, mas não era aquilo ali. Então, nós que somos empreendedoras, empresárias, voltar a ser CLT não tem nada a ver não, é um conosco. É um desafio, né? desafio, né. E eu disse: "Não, eu não vou trabalhar para os outros ficarem ricos, eu quero ficar rica". E eu falava isso para mim mesma, né. E foi quando eu conheci o consórcio e estou até hoje, e hoje eu sou muito grata a esse trabalho, né. E grata também à Lisandra, que é a minha sócia hoje, desenvolvedora da Demicon aqui no Rio Grande do Sul, porque ela acreditou em mim também, e realmente, assim, é um trabalho que nós desenvolvemos, que nós ajudamos realmente as pessoas, nós realizamos os sonhos das pessoas, né. Caminhamos junto com elas, planejamos e ajudamos a realizar. Então, a cada cliente que contempla, parece que a gente fica mais feliz que o cliente, né. É muito bom. Sou mãe de 4 filhos, né. O Leonardo, que tem 25 anos, que foi aluno da Amália, então, foi legal que Eu tu sou falou no jovem, início, é isso gente. aí, Eu é. sou jovem, eu comecei cedo. É, muito Comecei cedo, com 17 anos. mas, né, foi legal que tu falou, porque tu foi professora dos meus filhos, agora tá sendo minha, né, mentora. Que legal, né. É Muito muito, muito, bom. muito legal. Então tem o Leonardo, a Isabelle que tem 20 anos, o Vitor que tem 15 e o Eduardo que tem 11 anos, né. Então é uma galerinha, assim, que é o meu desafio diário, né, e é o meu propósito de trabalhar e cada vez ser melhor, né, ser melhor como profissional, ser melhor como mãe, ser melhor como pessoa. E o desafio do posicionamento, de postar, de fazer, de entender o porquê fazer e de como fazer, para mim foi
Está sendo um desafio ainda, mas está sendo muito gratificante, porque eu vejo que realmente é o que tem que ser feito, porque é a velha história de que quem não é visto não é lembrado, né? E o meu produto, principalmente, as pessoas precisam confiar em mim, as pessoas precisam me Sim. conhecer, né? Conhecer não a mim só como profissional, mas a mim como pessoa também, para poder ter a confiança de dizer, ó, vou pagar isso aqui todo mês, confiando que lá na frente eles vão contemplar e vão Isso aí. realizar o sonho deles, né? É bem isso. O primeiro feedback que eu recebi da Jana foi hilário, né? Porque ela disse no finalzinho assim: eu achei que que tu só ia me ensinar a postar. Doce engano. É. Não se engane. E é bem por aí, mas que legal. Não, e eu não tinha feito essa analogia, né? De que eu fui prof do Léo e aí Uhum. agora eu sou tua mentora. É. Uhum. E que legal. Contribuindo, né? Tu estás fazendo agora individual, né? Onde eu Isso, fiz. é. E alguns momentos da mentoria individual, elas são realmente momentos terapêuticos, né? São. É incrível, mas o quanto Demais. são. E eu me lembro muito claramente, assim, quando eu fiz os marcos históricos, Uhum. que foi um dia que eu chorei muito, assim, contando a minha história, né? E aí é aquele lugar, assim, para quem que tu conta a tua história se não é num lugar, num ambiente seguro e com quem tu olha no olho e Uhum. confia mesmo num online, né? Então, isso é muito lindo, porque é como se a Amália fosse nos revelando, assim, Exato. né? Olha quem tu é, olha a tua história, olha a tua trajetória. Bom, agora tu vai pegar tudo isso alquimicamente e transformar isso no que a gente chama de autoridade digital, né? Sim. Então, é que tu sempre fala que é transferir para o Isso. digital, né? Então, é uma alquimia, né? Que a Sim. gente vai E tu sabe desenvolvendo. que nessa postagem eu enrolei demais a Sim. Amália. Eu inventava uma história na minha sim. cabeça para não fazer, e eu tive um bloqueio muito grande para fazer, e eu não, e postergava, e postergava, e postergava, daí eu disse, não, vou fazer, vou parar e vou fazer, de tanto que a Uhum. Amália me incomodou, né, e com razão e certa, né, graças a Deus ela me incomodou para fazer isso, mas foi muito legal, e hoje eu já estou mais, eu fiz esses dias, no teu aniversário, né, Uhum. a gente fez uma foto, eu linkei a foto com uma oração que eu faço e fiz um post, né? Uhum. Então, isso já agora fica leve, fica tranquilo, fica muito Fica fácil de fazer, é natural, né? natural, exato. Chegaremos nesse ponto, né, Luciane, de ficar natural. Ainda tenho alguns É. desafios, Jana. A Jana, o desafio da Jana é o que tu não tem, porque a Jana tá no desafio no técnico. A Luciane, para comunicar o técnico, é tranquilo. O problema não, o desafio é a autoridade relacional e a emocional. Uhum. A Uhum. constância no emocional e no relacional. Eu falei ontem ainda, né? Ela posta o emocional nas datas comemorativas. Uhum. Aniversário, Dia das Mães. Aí ela se solta, aí ela faz, e é bem, bem tranquilo. E aí ela vê o retorno. Mas na semana, assim, é um desafio. A Jana, o desafio ao contrário, é o técnico. E isso que eu sei, fizemos uma live essa semana Sim, falando sobre, maravilhoso. para mim é tranquilo falar sobre o produto, mas na hora de fazer ali, eu fico me cobrando demais, eu disse, agora eu não vou mais cobrar, eu vou fazer, vou jogar, vou fazer. Isso Essa aí. semana eu fiz alguns ali, fiz e joguei, fiz Posta e e sai joguei, correndo. e azar, não importa o que tá, se tem alguma coisinha antes feito do que perfeito, né? Então, comecei a fazer. Então, essa semana foi um desafio, está sendo, né? Porque hoje é sexta-feira, ainda trabalho amanhã também, né? Mas está sendo um desafio postar diariamente, né? A E a constância. constância, esse é o meu maior desafio hoje, que é a constância. Às vezes eu lembro, agora no carro eu falei, eu lembrei que eu tinha que ter postado tal coisa. Já passou de novo, né? Então, a gente tem que realmente ter um cronograma e fazer para não esquecer, porque senão a gente vai deixando para trás, né? O planejamento, né, faz É. toda a diferença. Vocês falaram 2 coisas. A Jana falou: "Quem não é visto não é lembrado". Na verdade, hoje, né, quem não é visto não é comprado. É, exato. O mais visto vence o melhor, sempre.
Quem é mais visto sempre vai estar Não na precisa nem ser memória das melhor do pessoas. que o outro, Ele não né? precisa ser melhor, Mais mas técnico, ele tem que ser o mais visto. Quando ele é o mais visto e ele é o melhor, aí é excelente, né? Aí é excelência a longo prazo. E o que tu trouxe agora, né, da constância, enfim, e dessa regularidade, porque é aí que a gente vence. E é aí que a gente convence as pessoas de que realmente nós somos a melhor opção. Então, estar. Na verdade, assim, né, eu trabalho no método com 3 autoridades: autoridade técnica, relacional e a emocional. Então, se as 3 precisam estar equilibradas. Mas olha que interessante, né? Porque no grupo da Luciane tem a Letícia, que tem o mesmo desafio do emocional e do relacional. Embora ela tenha engatado agora o emocional e só posta emocional e esqueceu o resto. A Jana com o desafio mais do técnico, de comunicar o técnico, embora ela saiba e ela comunica muito bem quando ela fala, visto a live dessa semana, né, que foi maravilhosa. Então, o quanto é plural, né? Mulheres que não têm tanta diferença de idade, que têm muito potencial, que têm muita bagagem, né? E aí, às vezes, eu paro, assim, quando eu vejo, né? Faço uma análise, assim, das minhas mentoradas, e das pessoas que chegam até mim, eu fico pensando, gente, eu, né, tenho 41 anos. Pouca experiência, entre aspas, assim, né? São 18 anos de sala de aula, mas no digital eu comecei em 2018, então não é assim, né, toda uma bagagem. Mas como é interessante, sabe, a entrega de vocês realmente, por quê? Porque nós somos a última geração, a minha e a de vocês, e os baby boomers, né? A última geração do analógico, que conheceu, que viveu, que viu banda de rádio AM, por exemplo, né? A gente não tem mais isso, eles nem sabem o que é A Isa rádio. ontem foi sacar um dinheiro no banco, ela não sabia sacar dinheiro, 20 anos. Ela não sabia sacar o dinheiro no caixa eletrônico. A gente Não é. fazia cheque. É, Não, exato. imagina. Imagina, não. Eu dei risada para ela, disse teve que chamar todos os universitários para te ajudar. Que loucura, Aí né? veio alguém lá e ajudou ela a fazer. Ela disse, mãe, eu me senti assim, ela disse, foi muito assim, tipo, como é que eu não sei fazer, né? Mas realmente, Mas né? é porque a gente não faz mais, né? É. A gente não faz, a gente vive no Aí eu brinquei automático, com que o ela, celular, tudo é muito, né? imagina se tu tivesse que fazer uma ligação de um orelhão. Nossa, imagina, imagina. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta. Pensando lá no início, Luciane, lá quando tu pensou em entrar em contato comigo, como que tu via o teu posicionamento naquela época? Na verdade, eu não via, né? Não existia um posicionamento. Existia uma pessoa totalmente avessa à mídia social, extremamente Qual que era o reativa. teu Luciane? @Luciane5643. Tu fez exatamente essa pergunta. Qual é o teu arroba, Luciane? Aí eu disse, mas o que te levou? Eu digo, naquela rolagem ali do Insta, eles sugerem alguns arrobas. E eu disse, tá, porque ali o que eu usava para acompanhar algumas pessoas que eu queria ver o que falavam, enfim, mas nunca para. Tanto que eu tinha 3 fotos de uma viagem que eu fiz com meu filho, 3 somente. E era ali meu Instagram. Então, e avessa, assim, eu não me via postando, falando, comunicando, mas sentia essa necessidade, né, diante deste mundo que se apresenta, onde sim, o meu espaço ele acontece por indicação, por pessoas que me conhecem, mas eu sentia que era o momento de dar outros passos, de avançar. Não sabia fazer sozinha, não ia conseguir fazer sozinha, enfim. E aí foi que eu digo: "Não, ó, vou buscar uma mentoria". Muito bem. Abençoado seja o sábado à tarde Com de chuva, julho. né? Jana, e tu? Como que tu via, assim, o teu posicionamento, a tua comunicação nas redes sociais, ou, né, tipo, o posicionamento em geral, assim? Bom, eu acredito que eu não tinha posicionamento nenhum, né? Porque o que eu sempre fui, vamos dizer assim, ativa, entre aspas, no Instagram, né? Usava a rede social, mas usava muito mais para o meu pessoal do que propriamente, né? Pro,
para trabalhar, né, para comunicar o que eu faço, né. E eu sabia o que tinha que fazer, tipo, assim: "Ah, eu tenho que postar tal coisa, tenho que fazer não sei o quê", porque, eu conhe várias pessoas do meu mundo ali que trabalham com consórcio também fazem, né, eu dizia: "Pô, faz tão fácil, por que que eu não faço?". E eu tinha aquele bloqueio: "Não, mas, ai", daí eu gravava um vídeo e não postava, porque eu achava horrível. Nossa, essa voz ficou horrível, esse jeito ficou horrível, esse cabelo não tá legal e não sei o quê. E eu fazia Hum, botava todos os defeitos possíveis para não postar. Daí o que que eu postava? O material pronto que vem da sim. Demicon, né, fazia qualquer coisa que não aparecesse eu, né, Uhum. mas era aquilo ali que eu fazia. Então realmente, assim, eu digo que eu não fazia era nada, né. Eu não aparecia, né, não aparecia como uma profissional, né, Como uma como uma gestora. gestora. Então é hoje o que eu busco, né, e que eu venho aperfeiçoando para ser realmente, aparecer no digital da forma correta, né. Vou falar uma coisa aqui. Eh, a gente falou, em algum momento veio aqui esse negócio de postar e sair correndo. Eu falo isso, né? Porque eu fiz isso no início também, postar e sair correndo. E a gente não tem medo de aparecer, a gente tem medo do julgamento. A gente tem Uhum. medo do que a família vai pensar, do que os amigos vão falar, do que os conhecidos vão falar. Ah, olha lá, agora a Jana é blogueira, olha lá, a Luciane agora se aparecendo e tal no Instagram. Quem que ela acha que é? A gente tem isso, né? Eu tinha isso quando eu comecei. E aí eu tive que ter uma mentora me desafiando a postar, me desafiando a fazer. Faz o vídeo, posta. E aí ela dizia isso: posta e sai correndo. Então a minha dica é essa. Sempre falo isso, né? Posta e sai correndo. Não fica olhando, porque no início a gente olha e acha que o vídeo não tem graça, que tá Uhum. errado, que a voz tá não sei o quê e podia ser diferente, aí vai lá e apaga, ou não posta. E antes feito do que não feito, né. Então na rede social tem muito disso, né. Ontem, na mentoria eu falei porque a Mari trouxe isso, né, de "tenho vergonha", entendeu, eu disse: "Olha só, vergonha não paga boleto, começa por aí", né. Uhum. Então a gente precisa se jogar, se entregar. Eu tenho uma palestra em que eu falo, seja a blogueira do seu negócio. Ninguém tem mais paixão do que a Luciane, do que a Janaína ou do que eu para falar do meu negócio. Eu sei as minhas dores, eu conheço a minha trajetória, eu conheço a minha história, eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Então eu sei falar do meu negócio. Então a paixão que a gente às vezes entrega para um influenciador, para uma outra pessoa falar, se perde, porque as pessoas sabem, né. As pessoas sabem que se eu for falar do negócio da Jana, tem uma moeda de troca ali, né, Uhum. tem alguma coisa acontecendo. Então por que não eu falar, né, por que tu não falar, né, tipo, da tua trajetória, honrar a história, né, que vocês falaram ali de que é um momento, né, da mentoria, que são os marcos históricos. E uma vez eu recebi de uma mentorada o seguinte, ela disse: "Tu pediu para eu listar 10 marcos históricos. Quando eu comecei a escrever, vieram 20 e coisas que eu nem lembrava mais que tinham Uhum. sido tão importantes na minha trajetória até aqui". Uhum. E aí a gente vai realmente, né, voltando para dentro, assim, né, tipo, quem eu sou, qual é a minha essência, quais são os meus valores, o que que é caro para mim, mas também o que que me trouxe até aqui. Tudo que eu vivi, tudo que eu construí, momentos importantes, né, uma formatura, um falecimento, um casamento, divórcio, mudança de Nascimento do casa, filho, né. né. Então, assim, a Jana, eu lembro que foi a mudança, A né, a mudança mudança é. para de casa, assim, ela ficou me enrolando semanas, né, até que saiu aquele post, aquilo foi, sabe, catártico realmente, porque foi a resposta das pessoas, né, que se Uhum. identificaram com a história dela. Então, o quanto isso é inspirador e gratificante, né, e que a gente às vezes guarda porque acha que ninguém quer saber, Uhum. que ninguém vai se interessar, que não faz sentido para ninguém, né. Jana, qual foi, durante esse processo que não acabou ainda, qual foi aí a tua virada de chave?
teve já alguma virada de chave? Eu acho que teve sim, teve sim. Teve algumas viradas de chave, né? Uma delas foi que não dói postar. Ah, Uma adorei. que Não não dói dói, não postar. dói, né. Então, quando eu enrolei muito tempo ali para fazer, né, ficava procrastinando aquilo ali, a postagem ou apareceu fazer, e depois que eu fiz eu disse: "Nossa, é tão fácil, por que não fazer?", né. Daí qual é a segunda virada de chave que está vindo agora? É a organização do tempo, porque daí agora o que que mudou? Eu tirei o foco do fazer, não, agora eu faço. Agora o que que é? É o lembrar de fazer, postar, de não esquecer, de não deixar para depois. Porque quando a gente para depois, passou 1, 2 horas, 3 horas, tu te envolveu com alguma É coisa, verdade. reuniões e passou, né. Então agora é organizar esse cronograma, essa agenda, fazer sempre, porque depois, que fizer por um tempo, ele vai virar um hábito. Né, tudo que a gente faz na vida, por um tempo, ela vai virar um hábito. Então, para que isso vire realmente um hábito e que eu abra o telefone, sei lá, dentro do carro ou lá no escritório ou em casa mesmo e faça ali um vídeo rapidinho, né, tenha uma fala ali, porque a gente tem insights todo o tempo, né. A gente tem o tempo O todo. tempo Às vezes todo. eu tô ali dirigindo, vem uma coisa, vem outra, vem não sei o quê, ou tô em casa fazendo comida ali e vem algumas coisas na cabeça, então para, vai e faz. É segundos, né? É segundos que a gente transforma aquilo ali num monstro, né? Isso aí. Mas é muito rápido, muito fácil. Então esses são os meus insights, assim, que até o momento foi o que realmente foi essas Que viradas show. de chave, né? Muito bem. Luciane, teu insight de milhões, então. A tua virada de chave. Bom, a grande virada de chave foi o dia que eu tive um nome no Instagram, né? A gente Um brindou com no chimarrão, inclusive. Exatamente, quando a gente mudou ali e eu passei a ser Luciane Ramos, ponto consultora, e uma bio estruturada e uma foto. Digo, bom, agora eu sou, né? Eu sou realmente uma consultora, uma palestrante, né? Eu tenho um produto para vender, né? Então, assim, eu acho que ali foi uma grande virada de chave, né? Eu me tornar protagonista nesse lugar. Acho que é muito isso, assim, eu realmente comecei a me tornar, passei a ser protagonista daquilo ali. Ah, que forte isso, né? Porque o primeiro feedback que tu fez, inclusive, quando a gente encerrou o processo individual, foi falando, né, que hoje tu te sentia protagonista da tua história, Hum. protagonista de tudo isso. Então, o quanto, né, é gratificante para mim, assim, é saber que essa chave é virada, às vezes, numa coisa tão simples, né, foi ali a estruturação da bio, que foi um arroba, né, e ela quase chorou realmente quando a gente colocou o arroba, quando ela viu, assim, né, foi uma emoção e, assim, para mim, né, uma coisa normal, assim, tanto que quando eu perguntei para ela: "Tá, e qual é o teu arroba?" Que aí eu disse: "Tá, mas qual é o significado dos números?", porque eu pensei: "Ah, data de nascimento, é alguma coisa assim". Não. E aí, sabe, assim, então, tu tem uma rede social onde tu não te vê, né, o Uhum. quanto isso é forte realmente, né. E isso é posicionamento também. Porque posicionamento, ele não muda só a parte de fora, porque se ele muda só a parte de fora, vira um personagem, vira Uhum. performance. Uhum. Então, ele tem que ser de dentro para fora, né. E acho que ouvindo, assim, né, eu acho que o meu método Uhum. funciona mesmo. É. E nesse mundo, né, aonde tu vai te inscrever, aonde tu vai falar, perguntam, né, LinkedIn, Instagram, e aí, assim, nossa, a primeira vez que eu fui lá e coloquei, né, o meu arroba, assim, ai, eu me senti porque antes, ai, às vezes eu nem botava, né, tipo: "Ai, não tenho rede social, Agora eu sou importante. agora eu sou alguém Aham, no sim. digital", eu acho que isso é muito significativo, assim, é uma personalidade que tu realmente incorpora e tu passa a existir, tu passa a ter um palco ali, né. Uhum. E ontem ela falou na mentoria que quando ela começou, ela falou aqui da foto, que ela tinha 3 fotos, não tinha uma bio e tinha o arroba. E aí ela falou assim: "Eu tinha 300 seguidores".
Hoje ela tem mais de 1.300. 63. Ah, é 63. 63. 63. Hoje ela tem mais de 1.300 seguidores. Então, hoje, na verdade, todas as vezes que ela vai palestrar, tá lá, né, o arroba, tá lá o QR Code para as pessoas seguirem, e ela fala muito mais, com muito mais segurança, com muito mais confiança sobre isso, né? E isso que é o legal, assim, Uhum. e que Mas é... isso é uma coisa também, Amália, que eu sempre falei bem assim, vou dar um treinamento para a equipe, vou falar sobre o produto. Para mim é tranquilo, sempre falei muito bem. Mas chegava na frente do vídeo, eu dava uma travada, né? Que eu estava ali me julgando, né? A primeira pessoa que se julgava não era nem o pessoal, os outros, era eu mesma que estava me julgando, né? Então, hoje eu já consigo parar e falar tranquilamente. Como mudou, e é tão pouco tempo, né? Mas foi muito importante para mim também todo o trabalho que a gente faz antes. Porque quando foi que começou realmente a postar? Faz pouco tempo, né? Mas só que todos os nossos encontros anteriores de trazer o passado ali, de trazer a nossa vida, de trazer os marcos, isso fez toda a diferença para mim. Começou a mudar alguma coisa dentro da minha cabeça, assim, do meu pensamento. Disse, poxa, olha, realmente, né? ah, Nós, mulheres, é um pouco mais difícil para nós, mas nós somos muito melhores, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Verdade. A gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, né? E isso começou a vir assim, poxa, eu posso muito mais, né? Só tem que fazer, né? Só tem que realmente organizar e fazer. Mas a gente pode realmente muito mais. E eu vejo que as meninas que já encontrei nas imersões, né? Todas têm uma história muito legal, né, para ser contada. E isso fortalece outras mulheres que também estão querendo aparecer, estão querendo mostrar do que são capazes, mostrar o seu trabalho, né, mostrar a sua força, né. Eu sou muito do lado de que mulher tem que comprar de mulher, mulher tem que Fortalecimento fortalecer. feminino. Fortalecimento feminino, para mim, isso é muito importante, né. E por isso que faço a mentoria contigo, por isso que a gente faz tantos movimentos com mulheres, né, para que realmente a gente se fortaleça, né. Eu falo assim em família, falo em casa que eu só contrato mulheres, né? Para mentora, já tive várias mentoras. Eu tive um homem mentor que foi no Autoridade Digital, foi o Pedro Cortella. Mas hoje, assim, é uma coisa muito minha, de que eu só contrato mulheres para palestrar nos meus eventos, para fazer parceria, muito mulher. Porque eu entendo que o poder está no fortalecimento. Uhum. Não é empoderar, né? Tipo, para mim, assim, esse empoderar é muito vazio Uhum. e vem de um lugar de força e não de poder realmente, né? Então, eu aprendi em casa com a minha mãe que a mulher pode trabalhar o dia todo e chegar em casa e ainda assim sentar e assistir TV, tá no final de semana sair bonita, sair bem arrumada, sempre com batom, uma maquiagem, um salto alto. Minha mãe não, eu não me lembro da minha mãe com cheiro estranho, e ela trabalhava de faxineira, né? A vida toda ela trabalhou de faxina ou de doméstica. E a minha mãe sempre teve um perfume incrível, assim. Até hoje, a gente, você abraça ela, tu vai sentir um cheiro de perfume. E ela sempre tá de batom vermelho, batom e unha vermelha. Então, eu me acostumei a ver isso, assim, né? Ela trabalhava direto, trabalhava muitas vezes de segunda a segunda, mas se tinha um baile no CTG, ela estava pronta, ela estava arrumada, ela estava preparada. E ao mesmo tempo que ela sentava e cobrava da gente que a roupa não estava limpa, que o quarto não estava organizado, que não tinha secado a louça, que não sabe? Então, tipo assim, é o poder de ser mulher na essência. Mas ela também era aquela mulher que fazia a oração, que, né, que tinha o grupo de oração, que ia na missa toda semana. Então, tinha, né, tipo assim, os valores que ela não abria mão. Todo domingo, almoço em família, sempre reunidos, sempre juntos. Então, isso para mim tem muito assim do que eu vejo de empoderamento, né? Eu não preciso abandonar a minha essência.
Eu não preciso deixar de ser quem eu sou, eu não preciso deixar de ser feminina para ser reconhecida no mercado como uma profissional. Acho que a gente perdeu um pouco disso, né, também, assim, a mulher, claro que dependendo do lugar onde ela trabalha, ela precisa se masculinizar um pouco mais, né, mas a gente perdeu um pouco disso também, né, de que a mulher pode ser mulher e que o poder dela está exatamente aí, ser quem ela é. Ser mãe, ser esposa, ser amiga, sair com as amigas e tomar um vinho, fazer uma viagem, né? Coisas assim, coisas simples que fazem toda a diferença, né? E que isso também é posicionamento. E tu falou das meninas que participam das imersões, todas elas, todas as mulheres que chegam até mim têm dificuldade em contar a sua história. Todas. Todas, assim, eu posso contar nos dedos as que não choraram na hora dos marcos históricos. Porque a gente não tem o hábito de olhar para isso, né? E olhar com carinho, porque o que eu falo é vulnerabilidade controlada, tu não precisa expor uma ferida. Tu não vai falar de uma dor que ainda dói, né? Tu vai falar de alguma coisa para inspirar as pessoas, né? Então, na tua história, por exemplo, né, o teu trabalho todo, né, a tua trajetória no chocolate, tudo que tu viveu, né, como dona de fábrica, dona de empresa, enfim, que teve que vender e começar de novo a ser CLT, que foi o que tu falou lá no início, né? Aí tu é empresário e tu volta a ser CLT, tu vai te submeter ao horário, te submeter a uma pessoa acima de ti. Se tu não, se isso para ti não é, sabe, não é aquele brilho no olho, tipo, eu vou me submeter. Não, eu quero mais, eu quero, né? Tipo, eu quero crescer, eu quero voltar a crescer. O quanto isso pode inspirar outras mulheres que estão vivendo isso, né? Que passam por uma transição, porque, gente, não é fácil, né? Empreender não é fácil. É como o Flávio Augusto fala, se jogar no precipício e construir o paraquedas no meio do caminho. E a gente não sabe como que o paraquedas vai chegar. Não sabe como que a gente vai chegar, né? Sim. E aí, por exemplo, a Luciane, né, tem toda uma trajetória na clínica, né? E aí traz toda essa expertise para treinamentos dentro de empresas, para a vida, né? Assim, fora a experiência de vida, né? Toda a trajetória de vida. Então, não dá para esconder isso, né? O quanto isso é potente, o quanto isso pode inspirar outras mulheres. E o foco é exatamente esse. Eu até queria contribuir justamente trazendo um dos meus medos, né? Eu não sei se na época a gente conversou, mas eu sempre tive muito medo, assim, de que indo para esse lugar, eu fosse me despersonalizar, né? Ou, sabe, assim, às vezes aquele mentor diz, não, agora tu tem que vestir isso, agora tu tem que fazer, falar deste jeito, não, o que vai vender aí, e daqui a pouco tu olha e não te reconhece mais. Vira o personagem. Tu vira um personagem, né? E eu acho que isso deve ser adoecedor, né? Mas não era o que eu queria para mim. Assim, eu digo, não, jamais, né? Porque se tem uma das coisas que é muito valor para mim é a minha verdade, né? Sim. De ser a autenticidade. E aí, isso é muito legal, né? Porque toda essa preparação que a gente faz no individual com a malha, onde a gente vê os marcos, onde a gente vê os valores, enfim, é isso que depois a gente vai transformar para o digital, né? É isso que a gente vai levar. Então, ela pega realmente, assim, que a gente traga toda essa nossa essência, todos os nossos saberes, toda a nossa vida, para construir aquele profissional que vai estar no digital. E não diz, não, para tu ter isso, tu tem que apresentar isso, tu tem que fazer essa pose, e isso Realmente ela tira o que a gente tem de melhor. A gente floresce o que tem de melhor, né? E é isso, eu acho que é um toque, assim, que tantas mulheres, né, desejam levar seu nome, levar a sua história, e muitas vezes tem medo, né, e receio de, como vai ser, o que eu vou ter que fazer, mas eu vou ter que mudar meu cabelo, eu já tive uma pessoa que dizia assim, tá, então tu vai ter que pintar o cabelo, eu digo, como pintar o cabelo? Eu não pinto cabelo faz muito tempo, então se para eu estar aqui eu vou ter que pintar o cabelo, então eu não quero estar aqui, né, porque na idade que eu tô já não me serve mais.
E nunca a gente ouve a Mari em nenhum momento das mentorias dizer alguma coisa desse Não, tipo. né, de maneira nenhuma. É que aí o meu trabalho sempre foi muito do. Eu não consigo, né? Para mim, essa coisa engessada e que tu constrói um personagem. Primeiro, a autoridade não se cria, a autoridade se transfere. Eu tenho autoridade, a Jana tem a dela, a Luciane tem a dela. A autoridade é aquilo que eu sei. É inerente a mim, é aquilo que eu vivi, são os lugares que eu conheci, as viagens que eu fiz, os livros que eu li, os congressos, os eventos, os programas de TV que eu assisto. Isso tudo é autoridade. Como é que eu vou criar isso? No momento que eu vou criar isso, vira um personagem, vira uma performance. E aí, por exemplo, né, tu pede para Jana pintar o cabelo, ou não usa mais esse tipo de acessório, não usa mais essa maquiagem, quem sabe tu usa um batom vermelho. Se isso não tá na tua essência, não vai se sustentar, Não vai. vai se perder. E na verdade, tu não vai te sentir segura. Aí na vida real tu é uma pessoa, no digital tu é outra. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem isso. Esse é o A pior, né? gente percebe, né, quando vê que não tá natural, né? Que a pessoa tá inventando ou tá Uhum. falando ali num script pronto, né? E tu não tem segurança naquela pessoa, Não tem não tem confiança, né? confiança, né? Porque a autenticidade gera É. confiança. E eu vejo aqui que somos 3 áreas diferentes, né? Cada uma com a sua autoridade, mas hoje, se a Lu for falar alguma coisa aqui, eu vou concordar com ela, porque eu olho para ela e tô vendo que não, eu tenho certeza que ela tem capacidade de falar o que está falando, ela sabe do que está falando, né? Então, hoje é o que eu enxergo quando a Amália fala, né? E eu vejo que hoje, eu não vejo muito meus vídeos, mas quando eu vejo ele, não, ó, tá ficando bom. Eu procuro, quando aparece, eu ali, pô, Eu até essa aí compraria de mim. mas eu dou uma olhadinha e passo, assim, porque eu ainda não consigo ficar me olhando, né? Porque, para mim, se eu ficar me olhando, eu vou ficar me julgando. Então, não, eu tenho que fazer. Então, eu posto e boto lá. Aí eu dou só uma olhadinha de lado, assim, e vou. Daí, às vezes eu peço para Isa, né, minha filha que trabalha comigo, às vezes para ela postar, para que eu não fique olhando muito, né? Sabe que isso é uma coisa interessante, engraçada até. Quando eu postei no início meus vídeos, eu não olhava. Hoje, eu paro para olhar meus vídeos, para estudar, assim, tipo, o que que eu fiz, o que que eu, né, como que eu mexi a mão, se mexi a mão demais, como é que estava o cabelo, como é que ficou a luz. Hoje eu gosto de me escutar, né? Mas claro, foi um processo, né? Meu primeiro vídeo eu gravei trancada dentro do carro num calor de 40 graus, porque eu não queria que ninguém me ouvisse, que ninguém me visse. Postei nos stories e aí a Regiane Toigo foi lá e disse: não, tem que estar ou no destaques ou no feed. Aí botei nos destaques e ficou anos lá nos destaques. Mas eu tava ali super insegura, achava minha voz horrível, achava que a voz. Hoje a voz tá horrível, porque eu tô sem voz, né? Tô aqui parecendo um pato esganipado. Mas naquela época eu escutava assim, eu dizia, gente, pra que ela quer que eu grave um vídeo? Pelo amor de Deus, pra que eu preciso aparecer? E aí ela falava, mas como é que tu quer que as pessoas comprem de ti se elas não te conhecem? Tudo que tu põe num post, pode ser copia e cola. As pessoas não sabem que veio da tua cabeça. As pessoas não sabem que vem de uma leitura real, que tu leu o livro realmente. No momento em que tu abre, no momento em que tu abre um vídeo, abre uma live e começa a falar, as pessoas acreditam. Aí isso gera o quê? Confiança. Porque é a autenticidade que gera confiança. Então, quanto mais autêntica, quanto mais real, quanto mais eu mesma eu sou, mais as pessoas confiam, né? Quanto mais vídeos eu vejo da Luciane numa palestra, num evento, ou falando, né, sobre NR1, falando sobre riscos psicossociais, né? Falando sobre isso, mais confiança eu tenho
de que ela é a melhor pessoa. Quanto mais eu vejo a Jana falando, né, dos diferenciais do consórcio como investimento, mais vontade eu tenho de ter um consórcio, porque eu vejo a paixão, a gente sente, né? A gente sente a paixão, a gente sente que aquilo ali é real, que aquilo ali é verdadeiro, né? Então, isso é o que faz a autoridade crescer e se fortalecer e se sustentar a longo prazo, porque senão ela cai por terra, não Sim. tem como. E hoje, nessa nova fase, Luciane, essa nova fase que tu tá vivendo como consultora, como palestrante, nessa nova fase da mentoria, o que mudou? Assim, o que tu sente que mudou na forma como tu te apresenta em qualquer lugar, independente das redes sociais? Como a gente já falou, eu acho que tem uma posição de protagonismo, né? E de incorporar realmente este lugar, porque vai além do digital, né? Eu que tenho uma formação técnica, uma formação. A medicina ela é uma formação muito técnica, muito de consultório, muito de médico-paciente. E quando a gente se propõe a expandir, isso também tem um processo de aprendizado, né? Então, quando eu hoje consigo me colocar tranquilamente como palestrante, apropriada disso, como consultora, devidamente apropriada disso, como diz um amigo meu, assim, quando me apresenta, ela é CPF, CNPJ e arroba. Então, realmente, hoje eu sou, né, uma consultora independente que trabalha dentro das organizações, que tem ali todo um portfólio, né? Porque o Instagram, o LinkedIn é um portfólio, que as pessoas vão ali, olham como eu trabalho, qual a fala que eu levo, qual a minha voz nesse mundo e o quanto eu costurei todos os meus saberes. Então, hoje eu realmente me sinto muito apropriada disso. Aonde eu estou hoje na mentoria nível 3, né? 3.0. A gente está no nível 3. Nós conversando, inclusive, com a outra colega, que a gente caminha junto, né, do porquê fazer, por quê? Porque agora a gente entra naquele aprimoramento fino, né? Por exemplo, de fortalecer os limites que eu ainda tenho com relação à parte relacional, conseguir entender, porque muitas vezes tu ficava, né, trazendo assim a teoria. Vocês entenderam? Eu disse assim, entender a gente entende racionalmente. Agora a gente passa depois por um processo que é internalizar isso e conseguir transferir, né? Então É um essa processo, né? caminhada que a mentoria nos traz. Então hoje eu tô assim, sou e estou no ajuste fino. Muito bem. Uau! Jana, tu notou alguma diferença na forma como a tua equipe hoje se posiciona através dessa tua mudança de posicionamento? Notei que isso já é a gente tem dentro da própria Demicon, né, essa cobrança de nos posicionar nas redes sociais, né, falar mais do nosso produto, até da maneira como falamos, né, e te digo assim que até eles já faziam mais do que eu, né, mas agora eles estão falando, parece que também com mais propriedade do produto, né, e eu sinto que eu também assumi um protagonismo, porque eu ficava cobrando, mas não fazia. Daí, que bonito, né? Cobra, mas não faz, né? Então, eu mesmo às vezes falava em alguma reunião, algum treinamento, falava, não, eu relaxo com isso, eu não estou fazendo, mas a gente tem que fazer. Poxa, né? Se eu não faço, ninguém vai fazer, né? Então, temos que fazer. E eu realmente assumi um protagonismo dentro do meu negócio, de aparecer, de fazer, de falar. E é uma construção realmente, como a Luciane falou, e eu vejo que hoje eu consigo fazer mais, mas eu quero fazer muito mais ainda, porque eu tenho um conteúdo enorme, Sim. né? Eu posso gravar 10 vídeos por dia que eu vou ter assunto, né? Claro, Bora gravar esses 10 vídeos por o dia. problema é organizar esse tempo, né? Cada coisa na sua caixinha. Mas realmente tem muita coisa para fazer, né? E eu sinto que hoje eles também fazem bem mais.
Que legal. Né? Até agora a gente está fazendo até uns vídeos engraçados em equipe, né? Fazendo umas coisas mais ali todo mundo junto, né? Porque também chama atenção. Mas claro, ali é uma brincadeira, uma coisa ou outra ali, mas o técnico tem que vir depois. É. Precisa ter. Não, até né? porque tu literalmente é quem puxa o carro, né? Sim, E aí, se quem tá puxando o carro não tá fazendo, eu não preciso fazer. exato. Ou eu posso fazer, mas não preciso me preocupar tanto, né? Exato. E aí tu lá, né, como gestora, tá investindo, tá querendo fazer, tá se desafiando a fazer, Sim. né? Então, hoje ainda, agora, né, como colunista do programa lá da Andréia também, Sim. então é mais um desafio, né? Vídeos Sim. mais longos, Sim. enfim. Então, a Lu também foi, né, colunista, sabe como foi. O da Lu era de 5 minutos. E ela Nossa. fazia ao vivo ainda. 5. Ah, Então, eu vou fazer umas aulas contigo, então. Aula de teatro. não, a Lu, no meio da mentoria, ainda me manda uma mensagem um dia dizendo: vou fazer aula de teatro. Eu disse: meu Deus do céu, vai dominar o mundo agora, né? né? Se soltou de vez. Mas os vídeos do programa também me ajudaram bastante, vem me ajudando bastante, né? Porque eu organizo ali o que eu vou falar, né? E são 3 minutos, eu fico pensando, poxa, 3 minutos é muito tempo, né? Mas sai ali, vai tranquilamente, quando eu vejo está pronto. E muitas vezes eu não regravo, eu gravo uma vez e Deus, ô Mamalha, eu errei uma coisinha ali, uma ali e foi, né? Não fico voltando para fazer de novo. O errar não é nem o errar, às vezes um gaguejar, alguma Sim. coisa que passou, mas vai E, batido na verdade, isso, isso né? traz naturalidade para o vídeo, Sim. né? Dá aquela ideia de que ela não tá lendo, por exemplo, né? Ela sabe realmente do que ela tá falando. E é bem isso, né? Sim. A Luciane sentava lá na poltrona e começava a falar, falava. Às vezes tinha que lembrar que o tempo estava acabando porque ela ia, né? Tipo, assim, ainda mais quando então, isso é legal, né? Porque isso é autoridade. Essa autoridade existe. O que a gente faz é transferir ela dessa vida real para o digital. Se vocês tivessem que definir esse momento aí que vocês falaram agora em uma frase, que frase seria? Eu sou poderosa no digital. Uau! Boa! Adorei. Eu sou poderosa. Isso aí. E é, né? E é. Eu posso dizer que a minha frase é que eu assumi o meu lugar de protagonista. Muito bem. E tá só no início, né? Só no início. Tá só Muita no coisa. início. Amém. Que venha. Recebo. Agora, o que vocês não voltariam a fazer de jeito nenhum? Tipo, fazia lá no início, depois da mentoria não volta a fazer de jeito nenhum. Collab sem pensar. Boa. Uau! Boa. Por quê, doutora Luciane? Porque para eu aceitar uma collab, isto tem que conversar com a minha proposta. Estar dentro do teu trabalho. Ganhei, eu zerei a vida. E eu ganhei Ai, estrelinhas. amei. Isso eu tô aprendendo também. E não ando fazendo, tá? Não, ela me disse, não A estou gente falou aceitando. essa semana, né? A gente falou sobre isso. Porque realmente eu venho, às vezes fazem uma collab, eu passo direto, passo batido ali, não coloco. Porque não faz sentido para mim naquele momento, né? E que nem a Malha falou, né? Daqui a pouco eu tô seguindo uma sequência, daí vem uma collab no meio, pô, vai estragar tudo. Esses dias eu até aceitei uma aqui, peraí. Daí eu fui lá e tem como ocultar ali, né? Dei uma ocultada, tirei tem como tirar da grade, Eu disse, não faz sentido aqui. Então, também estou aprendendo algumas coisinhas, algumas ferramentas. Eu disse, não, vou tirar daqui porque não faz sentido aqui nesse momento. Muito bem. Né? E isso é E é muito posicionamento, importante. né? É como é importante, né? Porque daí depois tu olha ali, nossa, isso aqui não tem nada a ver aqui. Bem isso. E tu, Jana, o que tu não voltaria a fazer de jeito nenhum? Ficar sem postar. Muito.
Zerei a vida de novo. Ficar sem aparecer, ficar sem postar, né? Parece uma blogueirinha, né? Querendo aparecer, mas não é querendo aparecer, é realmente trazendo esse posicionamento e que, na verdade, meu produto ajuda tantas pessoas, né? Pô, não sabia que dava para fazer isso, pô, não sabia que dava para fazer aquilo, então, que nem eu sempre falo nos vídeos lá, que é uma frase que a gente tem dentro da empresa, que a nossa CEO fala muito, né? Que de cada 10 sonhos ou planejamentos, pode colocar os 10 no papel, que os 10 a gente realiza através do Mas consórcio. eu ouvi na live vocês falando que de cada 10 sonhos, 11 a gente realiza, porque muitas vezes tem um que a gente nem sabia, mas pode Mas realizar. pode botar, é o Samuel, nosso colega licenciado lá de Lajeado, que a esposa dele, a Kátia, minha amiga, estava na live, né? A Kátia fala e ele vem e fala em cima, né? É bem isso mesmo. Porque realmente, coloca algumas coisas ali, tu realizou aqueles, não, mas tem mais uma coisa, pô, dá para fazer isso aqui também, dá para fazer o que quiser. É muito bom, muito bom. Então, para a gente encerrar, eu quero falar que como é gratificante, assim, né? Abrir essa sequência de podcasts com duas mulheres em momentos diferentes da mentoria, em momentos diferentes da vida, com histórias tão diferentes, mas com histórias tão fortes, né? E que com certeza vão inspirar muitas e muitas e muitas outras mulheres, e que é muito além, né? Muito além. Um dos feedbacks que eu recebo bastante é que a minha mentoria vai muito além do Instagram, né? Vai muito além das redes sociais. Eu demorei muito para me convencer disso, né? E começar a falar disso. Então, como é bom assim ouvir, né, a Jana falando que hoje eu ocupo meu lugar como protagonista, que já foi uma frase da Luciane também, quando encerrou a mentoria individual, e a Luciane hoje falando, né, que não aceita qualquer collab, sabe, que já entende isso, a importância, né, do posicionamento, de saber que nem tudo que tu postar e me marcar faz sentido para mim. E que isso pode enfraquecer a minha autoridade, enfraquecer ou comunicar, né, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Então, o quanto isso é importante. Então, gratidão, gratidão mesmo por vocês duas aqui hoje, né? Sou muito honrada, muito feliz. Fiquei muito feliz, assim, né? Porque o convite também não foi com muita antecedência, mas, assim, receber esses... Sim, eu vou, ai, que honra! Tipo assim, eu honrada, né? E demais, assim, em estar aqui. Então, esse é o primeiro de muitos episódios, sempre mentoradas ou as meninas que participam das imersões. E exatamente é a ideia, né, que é essa conversa entre mulheres que têm histórias fortes, que têm muito para comunicar, que já comunicam muito e têm muito para crescer. Então, minha gratidão a vocês duas, e eu quero que vocês façam aí, né, um fechamento, se despeçam, né. Boa, Amália, eu também, gratidão pelo convite, fiquei realmente muito honrada, né? E te agradeço por dar voz às mulheres, porque hoje tu faz isso, tu dá voz às mulheres, tu dá voz a nós estarmos aqui, e com certeza o podcast vai ser um sucesso. Amém. Vão ser muitas mulheres contando suas histórias aqui, né? E com certeza inspirando, né? Trazendo uma inspiração para outras mulheres também, né? E quero chegar no nível da Luciane aqui, fazendo no 3.0 de mentoria. Porque é um constante aprendizado, né? Então, a gente faz uma vez, aí vai vendo que tem que melhorar, né? Estrutura cresce, né? Isso Então, nesse momento, eu estou estruturando para crescer um pouquinho mais, e cada muito vez bem. mais. Que bom. Gratidão. Também, primeiro prazer em te Prazer em te conhecer conhecer, também. né? E dizer que a mentoria, quando está no grupo, a gente troca muito, isso é muito Sim. rico também. Mais uma vez, agradecer a Amália, agradecer por ter te conhecido, agradecer por essa jornada que estamos fazendo um ano juntas. E sempre assim, fiquei muito, muito honrada, muito feliz de estar aqui, porque eu acho que ontem a gente falou, né? O que é inegociável para ti? E para mim é inegociável a ética. E eu caminho com quem eu sinto que tem esse valor. E isso eu encontro sempre
que a gente está junto. Ai, E aí eu consigo levar a minha voz com tranquilidade, o meu Instagram com tranquilidade, e a certeza, assim, que o caminhar da jornada da gente é pautado pela ética. E que eu estou honrando esse meu novo momento de vida, levando a minha verdade, levando as coisas que eu acredito e ampliando a minha fala de saúde mental, mas com um super respaldo. Então, agradeço muito e que muitas mulheres se inspirem nessa mulher maravilhosa, poderosa que é a Amália Ferreira. gratidão. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou chorar, tá? Ai, gente, gratidão, gratidão mesmo. Estou muito honrada. Se inscrevam aí no canal e até o próximo Poderosas do Digital.